Hoje de óculos. Óculos aqui, trazendo a hang light aqui nos olhos. Esse é o Relâmpago nos Esportes, ao vivo para você, para todo o Brasil, para você que está curtindo a Rede Relâmpago, seus programas maravilhosos. Hoje de óculos e com a hang light ali, ó, fazendo essa bolinha aqui, ó, para ficar legal. A bola tá com a gente, a bola tá com a Relâmpago, a bola tá com a Relâmpago nos Esportes. Você vai curtir as mais notícias mais importantes em relação ao esporte aqui ao vivo para todo o Brasil. Vou colocar para todo mundo também, né? Que tem gente de fora também que assiste depois aí. Vamos lá, Relâmpago nos Esportes. Pronto, aqui o pessoal vai ficar sabendo o nome do programa, vai ficar tudo legal, tudo direitinho para você que está chegando. Uma boa noite. Vamos com as notícias do esporte no Brasil e no mundo. Nesse momento, os jogos que estão ocorrendo são apenas lá nos States, lá nos Estados Unidos. Campeonato norte-americano, o Houston Dynamo está empatando com o Portland Timbers por 2-2. O Sporting Kansas City está vencendo por 3-1 o Colorado Rapids. E o Seattle está empatando com o Real Salt Lake por 0-0. Obrigado a todos que estão aí na Rede Relâmpago e vão ficar curtindo as notícias do esporte. Bom, hoje o Gerson, meio-campo do Flamengo, se despediu da equipe, né? E o dia do adeus de Gerson, o Flamengo presenteou o jogador com uma vitória por 2-1 sobre o Fortaleza, hoje, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Bruno Henrique com o David descontando. 2 vezes o Bruno Henrique, depois o David. Muito bacana. O duelo no Rio de Janeiro foi disputado em alta velocidade, com ambas equipes buscando a vitória. No fim, prevaleceu a superioridade do Fla, que teve mais atuação constante ao longo do jogo. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Juventude no domingo, às 11 da manhã, no estádio Alfredo Jaconi. No mesmo dia, o Tricolor recebe o Grêmio, o Tricolor, né, Fortaleza, Tricolor de Aço, recebe o Grêmio às 20 horas no Castelão. Zé Gringo, cover de Roberto Carlos, boa noite. Zé Gringo, cover de Roberto Carlos, boa noite. Boa noite, Luiz Braga. Tá aí, Zé Gringo. Bom, tá dando boa noite para alguém aí. Vamos lá, vamos com o Atlético Goianiense e Fluminense. Vamos trazer a notícia do Tricolor. Você que é Tricolor das Laranjeiras, torce pro Fluminense. O Atlético Goianiense acabou com a invencibilidade do Fluminense no Campeonato Brasileiro com gol de Nathan Silva na reta final da partida. O Dragão derrotou o Tricolor por 1-0 hoje no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, pela 6ª rodada da competição. O duelo equilibrado na maior parte do tempo. O Atlético Goianiense chegou à 3ª vitória e se recuperou após a derrota sofrida pelo Atlético Paranaense na rodada passada. Com isso, o Dragão chegou a 10 pontos, ocupando a 5ª colocação. Já o Fluminense, que vinha de um bom empate contra o Fortaleza na Arena Castelão, mostrou pouco volume ofensivo e sofreu a sua primeira derrota. Com 9 pontos, o time dirigido por Roger Machado caiu para o 8º lugar na tabela. Ô Fluminense, deu mole. Brasileirão Série A, a gente vai correr agora quais foram as partidas que já ocorreram para essa 6ª rodada e os placares. O Flamengo venceu o Fortaleza por 2-1, o São Paulo empatou com o Cuiabá em 2-2, o Bragantino venceu o Palmeiras por 3-1, vai bem, obrigado, e o Atlético Goianiense venceu o Fluminense por 1-0. O líder da Série A nesse momento é o Bragantino com 14 pontos, seguido do Furacão, o Atlético Paranaense com 12. Fortaleza vem em terceiro com 11, olha, vejam só. Em 4º lugar, o Palmeiras com 10, o Atlético Goianiense também tem 10, o Atlético Mineiro também 10. O Flamengo vem na 7ª posição com 9, Fluminense também tem 9. O Bahia em 9º com 8 pontos, o Santos tem 10º com 7 pontos. Depois vem a carreira do pessoal com 5 pontos aí, vários times. O Corinthians, o Ceará, o Internacional e o Juventude. Com 4 veio o Sport, com 3 veio o Cuiabá e para abrir a zona de rebaixamento, a Chapecoense com 3 pontos, São Paulo também com 3, América Mineiro 1 e o Grêmio só com 3 partidas disputadas até agora, 0. Foram 3 jogos disputados, 3 derrotas. Tem jogo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, viu? América Mineiro vai jogar contra o Juventude, 4 da tarde amanhã. O Corinthians recebe o Sport Recife às 19 horas. O Ceará enfrenta o Atlético Mineiro às 19 horas. O Chapecoense enfrenta o Internacional às 19 também. E às 21h30 nós temos o grande jogo entre Grêmio e Santos, além de Bahia e Atlético Paranaense. Essas são as partidas da Série A. Vamos falar um pouquinho de Série B agora para você também, né? Que nós temos cariocas na Série B. O Vasco tem 4 desfalques confirmados para o confronto contra o Cruzeiro nessa quinta-feira, às 21h30 no Mineirão. Jogo que vai ser transmitido pela Rede Globo.
A sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vai ser disputada. E além de Rômulo e Vanderlei, com diagnóstico positivo para o coronavírus, Marcelo Cabo, o técnico, não contará também com Léo Matos e Michel. Com edema na coxa, o lateral direito segue em recuperação, como trabalhou por parte nessa semana e é preparado com cautela para voltar contra o Brusque no domingo às 21 horas em São Januário. Esse é o time do Vasco da Gama se preparando aí para esse confronto contra o Cruzeiro. Vai ser um confronto no mínimo muito curioso, né? São duas equipes que já foram campeões brasileiras, já tiveram o Brasileirão, né, da Série A, já ganharam a Série Brasileirão da Série A e vão fazer o Brasileirão da Série B aí, uma boa partida. Gente, vocês estão ouvindo o apito do juiz? É porque é o seguinte, começou lá nos Estados Unidos, Los Angeles e Dallas, o jogo está 0-0, 31 minutos do primeiro tempo, Seattle 0, Real Salt Lake 0. É o seguinte, amanhã a gente vai ter um Vasco e Cruzeiro, um clássico, né, na Série B, infelizmente. Você pode até citar o encontro entre Palmeiras e Botafogo em 2003, ou a Batalha dos Aflitos, quando Náutico e Grêmio fizeram o jogo mais emblemático da Série B em 2005, mas dificilmente discordará que Vasco e Cruzeiro vão fazer nessa quinta-feira um duelo da história da competição, quando o assunto é título. Nada melhor então do que testar a memória e lembrar jogadores que passaram pelos dois clubes. Bom, campeão brasileiro pelo Vasco e bicampeão da Supercopa da Libertadores pelo Cruzeiro, também levantou o troféu pela Copa do Brasil em 93 pela Raposa, passou pela seleção e ficou marcado por desperdiçar um pênalti decisivo contra a Argentina na Copa América. Foi o Boiadeiro, meio-campo, quem lembra dele? Isso aí, de 1993. E aí outros quiz maravilhosos lá para você poder responder, tá no site Globoesporte.com e tentar testar os seus conhecimentos. Vai lá, dá uma olhadinha. Fala sobre o Botafogo, a notícia não é muito boa, né? O Internacional de Porto Alegre avançou nas conversas com o Botafogo pela contratação do lateral esquerdo Paulo Vitor. O Colorado chegou a um acordo e acertou a compra por parte dos direitos do jogador de 20 anos. Conforme apurado pelo Globoesporte.com, o Internacional de Porto Alegre tem a expectativa de conduzir a negociação nos próximos dias. De acordo com o clube carioca, já está alinhado, apenas com detalhes a concluir, e a diretoria colorada afirma que ainda trata alguns pontos antes de fechar de vez o negócio. Muito bacana. É uma oportunidade aí para o PV, que é o lateral esquerdo do Botafogo, está indo embora, está indo para o Internacional de Porto Alegre. Falando de Série B, nós tivemos entre ontem e hoje partida já da sexta rodada. O Confiança venceu o Vila Nova por 1-0, o Brusque empatou com o Sampaio Corrêa por 0-0, a Ponte Preta também empatou com o Operário em 0-0, o Goiás venceu o Avaí por 3-0, o Remo empatou com o Guarani em 0-0, o Coritiba venceu o Internacional venceu o Vitória da Bahia por 1-0, o CRB venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 e hoje o Londrina empatou com o Náutico em 0-0. Amanhã nós temos duas partidas, Cruzeiro e Vasco às 21h30 e Botafogo e CSA, que ainda não está definido ainda data de partida, enfim, acho que tem algum problema entre o Botafogo aí para poder conduzir, porque o Engenhão está sendo usado pela Copa América, né? Então a Conmebol detém o Engenhão enquanto está disputando a Copa América, então eles vão ter que aguardar um pouquinho para saber o que vai acontecer no jogo entre Botafogo e CSA. Quando será? O zagueiro Danilo Avelar não veste mais a camisa do Corinthians, viu? No início da noite de hoje, após longas conversas nos corredores do Parque São Jorge, a diretoria do Timão optou em encerrar o vínculo com o atleta. Clube e o representante do jogador negociaram os termos de uma rescisão do contrato. O contrato do atleta com o Alvinegro é válido até o dia 31 de dezembro de 2022. Nessa madrugada, durante uma partida de CSGO, Counter-Strike Global Offensive, o jogador escreveu uma frase de conotação racista e misógina ao chamar outro usuário de filho de rapariga preta. O caso chegou ao conhecimento do Corinthians, o próprio jogador reconheceu seu erro, mas o clube optou em não continuar com o seu contrato. Notícias do Verdão, notícias do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira falou sobre a derrota do Palmeiras contra o Bragantino por 3-1 nessa quarta-feira, mas também voltou a comentar sobre a expectativa de reforços para a temporada. Em entrevista coletiva, o português foi questionado sobre a quantidade de desfalques no time titular nesse momento e afirmou estar desiludido com a chegada de mais opções para o elenco. Abre aspas.
Em março, para que fique tudo claro para todos, entreguei um relatório para a direção com tudo que era preciso. Eu precisava dos jogadores, o Palmeiras precisava de jogadores para disputar Copa, Supercopa, final de Paulista. Eu, nesse momento, não conto reforços. Há muito fiquei sem esperança de reforços. Os reforços que vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Em agosto já passou e vai ser difícil. Essa é a nossa equipe, esse é o nosso elenco, esses são os nossos jogadores. Fecha aspas, disparou o treinador após o jogo em Bragança Paulista. Tá difícil a situação para o Palmeiras, viu? O técnico lá pedindo reforços. Notícias do São Paulo, uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do São Paulo julgará no próximo dia 1º de julho a possibilidade de expulsão de Marco Aurélio Cunha, conselheiro vitalício. A representação é de que Luiz Fernando Guimarães Pinto Júnior, sócio do clube, argumenta que Marco Aurélio Cunha, infringiu regra do estatuto que diz o seguinte: o membro eleito de qualquer poder do São Paulo Futebol Clube não pode assumir cargo em associação que dispute competição de futebol profissional com São Paulo. Ele se refere ao Avaí, que esteve na Copa do Brasil juntamente com o São Paulo, embora não tenham se enfrentado, e ao Avaí Kinderman, que eliminou o São Paulo na semifinal do feminino de 2020. É uma coisa aí que vai ser decidida pelo Conselho Deliberativo do São Paulo. Está encrencado com isso. Aliás, quem está encrencado é o Marco Aurélio, né, que vai ter que se explicar. O Olympique de Marseille tem interesse em Luan Pérez dos Santos. O clube francês avalia a chegada do zagueiro após um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Uma equipe da Rússia também fez sondagem recente. Luan tem 26 anos e é titular absoluto do Peixe. O jogador tem contrato até fevereiro de 2025 e foi comprado por cerca de 16 milhões de reais junto ao Brugge em parcelas. O alvinegro tem 70% dos direitos econômicos. O Santos não planeja perder Luan Pérez, mas não vive situação financeira tranquila e discutirá se a proposta chegar. Vamos falar da Copa do Brasil. Já tivemos sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil e vai ser disputada no mês de julho e iníciozinho de agosto. Os jogos são São Paulo e Vasco, Criciúma e Fluminense, Vitória da Bahia e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC de Natal, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia, Santos e Juazeirense. Essas são as oitavas de final da Copa do Brasil. Pela Copa América, o Brasil acabou de vencer a Colômbia por 2-1. O jogo foi disputado no Engenhão. Sensacional a vitória do Brasil, que segue com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias no grupo B. Em segundo lugar vem a Colômbia com 4 pontos. Peru também tem 4. Equador 2, Venezuela 2. Lembrando que se classificam 4 dos 5 times que estão lá no grupo. É bem fácil, né, para se classificar. Basta jogar direitinho. O Equador empatou com o Peru no outro jogo da chave. A quarta rodada ainda vai ser disputada no grupo A, né, que o outro grupo vai ser disputado amanhã. As partidas às 18 horas nós temos Bolívia e Uruguai, Chile e Paraguai às 21 horas. Isso tudo amanhã. A Argentina lidera o grupo A com 7 pontos. O Chile vem logo em seguida com 5. Depois vemos o Paraguai com 3, o Uruguai com 1. E a Bolívia ainda não somou pontos na Copa América. A Eurocopa já está na fase final também e já definindo oitavas de final. Isso aí. Vamos falar um pouquinho da última rodada, dos jogos da última rodada da Eurocopa. Vamos lá? A Itália venceu no domingo, né? No domingo fechou o grupo A. A Itália venceu o País de Gales por 1-0, a Suíça venceu a Turquia por 3-1 e Itália, País de Gales e Suíça conseguiram se classificar. No grupo B, a Bélgica venceu a Finlândia por 2-0 e a Dinamarca aplicou uma goleada em cima da Rússia por 4-1. A Dinamarca, líder, conseguiu se classificar com 9 pontos, 100% de aproveitamento, e a Dinamarca, logo depois, com 3 pontos, também conseguiu se classificar. No grupo C, quem mandou bem foi a Holanda. 3 jogos, 3 vitórias para terminar aí. Na segunda-feira teve a partida contra a Macedônia do Norte, 3-0. A Áustria venceu a Ucrânia por 1-0 e também se classificou em segundo lugar do grupo. A Ucrânia também, mesmo perdendo, conseguiu como melhor terceira colocada. No grupo D, a Inglaterra venceu a República Tcheca por 1-0. A Croácia venceu a Escócia por 3-1. A Inglaterra, a Croácia e a República Tcheca conseguiram se classificar. No grupo E, a Suécia venceu a Polônia com dificuldade por 3-2 e a Espanha aplicou uma sonora goleada por 5-0. Tá em crise, tá nada. 5-0 em cima da Eslováquia. Suécia e Espanha se classificaram no grupo E.
Grupo F, chamado Grupo da Morte, teve França e Portugal hoje. O jogo foi 2-2, mesmo placar de Alemanha e Hungria. França, Alemanha e Portugal, as três grandes aí do grupo, acabaram se classificando para as oitavas de final. Que montadas ficaram, conforme eu vou dizer agora. A Bélgica enfrenta Portugal. Jogão, hein? Itália e Áustria. França e Suíça. Croácia e Espanha. Suécia e Ucrânia. Inglaterra e Alemanha, olha que clássico. Holanda e República Tcheca e País de Gales e Dinamarca. Essas são as partidas da Eurocopa que tem Cristiano Ronaldo de Portugal como artilheiro, com 5 gols. Falar um pouquinho do vôlei agora, que já está chegando no finalzinho, a Liga das Nações de voleibol feminino. Liga das Nações de voleibol feminino, chegando no finalzinho. Só para dar uma repassada nos placares, vamos lá. O Relâmpago nos Esportes ocorre nas quartas-feiras. Então vamos falar de quarta-feira para cá, né? Da semana passada para essa semana. O Brasil venceu a Coreia do Sul por 3-0. Depois, no sábado, o Brasil enfrentou Países Baixos, né? A Holanda, por 3-0. Ganhou também. No domingo, o Brasil venceu a Turquia por 3-1. Foi bacana também. E amanhã já tem semifinal. Liga das Nações de Voleibol Feminino, Brasil e Japão se enfrentam às 11 da manhã, amanhã, disputando a vaga na final contra quem vencer de Estados Unidos e Turquia. Então, as duas semifinais, tá? Brasil, Japão, Estados Unidos e Turquia, amanhã, às 11 da manhã e às 14h30. Vamos torcer para as meninas aí do vôlei, que são fortes candidatas, inclusive, à medalha olímpica. A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou a fase de classificação na Liga das Nações com derrota. Nessa quarta-feira, em Rimini, na Itália, o Brasil perdeu por 3-0, parciais 25-21, 28-26 e 25-20. O revés não prejudicou a equipe nacional no torneio, já que conseguiu ficar na liderança e já garantida nas semifinais. O Brasil foi beneficiado pela derrota da vice-líder Polônia para a França e terminou a fase classificatória da Liga das Nações na primeira colocação com 38 pontos. 13 vitórias e 2 derrotas apenas. Parabéns à grande campanha também da seleção masculina de vôlei. Realmente as seleções de vôlei vão ser as grandes favoritas assim, ao título, à medalha olímpica. Vai ser muito bacana, viu? Relâmpago nos Esportes é um show de informações. Obrigado, Roberto Dantas, obrigado, Fernando Ribeiro, Cadu, Daniele Costa, são todos aqui na nossa companhia. Muito obrigado. Aqui rapidinho a gente dá pinceladas em relação ao mundo dos esportes. Agora, por exemplo, aqui ó, na televisão ao lado, está rolando a NBA, finais da Conferência Leste. Estão jogando Bucks contra o Hawks, já estamos no quarto ainda, está terminando o jogo. O Hawks vai vencendo por 115-113, olha aí. Agora ali, 116-113 para o Atlanta Hawks, que vai vencendo o jogo 1. É apenas o primeiro jogo, gente, no total de 7 partidas. Melhor de 7. Então, quem vencer 4 partidas primeiro, ganha a classificação e vai. Né? O Hawks vai largando na frente dos Bucks por 116-113. Na Conferência Oeste, nós temos os Suns e os Clippers. O Suns venceu a primeira partida no domingo por 120-114. E depois venceu ontem de 104-103. Então, quer dizer, o Suns vai liderando aí com 2 partidas, 2-0 na melhor de 7. Olha aí, vão ser 7 partidas, né? Quem conseguir 4 vitórias, falta mais 2 para o Suns aí conseguir a classificação para a grande decisão da NBA temporada 2021. Muito legal. E falando também do basquete, a seleção, falando basquete, né, como a gente está falando de basquete americano, vamos falar ainda da seleção masculina de basquete dos Estados Unidos, que definiu nessa quarta-feira a convocação para as Olimpíadas de Tóquio, o Dream Team, né, norte-americano. Sem o LeBron James, o destaque fica pela presença de Kevin Durant, o ala do Brooklyn Nets, vai buscar o 3º ouro de sua carreira com mais de 26 pontos na competição, se tornará o cestinha da seleção masculina dos Estados Unidos nas Olimpíadas, superando o recorde que pertence atualmente a Carmelo Anthony. Então está convocado o Dream Team, a seleção masculina de basquete norte-americana. Gente, hoje diferente, tá? Tô de óculos aqui hoje, ó. Vamos lá. Vamos falar de Olimpíadas. O Comitê Olímpico do Brasil definiu a premiação de todos os medalhistas brasileiros das Olimpíadas de Tóquio.
O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Paulo Vanderlei Teixeira, diretamente aos atletas classificados nesta quarta-feira durante o encontro olímpico que reuniu virtualmente a delegação que representará o país no Japão. Nos esportes individuais, o ouro vai gerar uma premiação de R$250 mil. A prata fica em 150 mil e o bronze em 100 mil reais. O valor é bem maior do que foi pago pelo COB nas Olimpíadas do Rio 2016, quando a premiação era apenas de 35 mil. Olha, imagina, que dinheiro bacana, hein? Gente, o Relâmpago nos Esportes vai ficando por aqui com esse Drops maravilhoso que a gente teve hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Uma excelente noite, uma excelente quinta-feira. Amanhã nós teremos o Relâmpago Entrevista com Caê Mota. É o nosso convidado amanhã do Relâmpago Entrevista, esse grande jornalista do Globoesporte.com, setorista do Flamengo. Ele vai trazer um bocado de coisas boas aqui pra gente. Tchau, tchau, pessoal. Uma excelente noite. Fiquem com Deus e até amanhã.